Vamos lá, pessoal, questão de 2019. Entre as várias etapas do desenho de uma rede PERT está a estimativa do tempo das principais atividades do projeto em foco. O cálculo estimado de cada atividade da rede PERT leva em conta. Beleza, antes de eu ler aqui as alternativas, gente, o que vem a ser essa tal dessa rede PERT, tá? PERT é uma sigla muito associada ao gráfico, chamado gráfico PERT e tal. O pessoal tem, inclusive eu já vi algumas pessoas chamando o diagrama de barras, o gráfico de Gantt, de diagrama PERT, tá? É até comum essa confusão, mas não tem nada a ver. PERT é uma sigla, tá, bastante antiga, que está muito mais associada à técnica de estimativa de 3 pontos. Muito mais relacionada a isso, tá? Se você procurar no Google, PERT é uma sigla de Program Evaluation and Review Technique, ou seja, técnica de revisão e avaliação de programas, tá? Essa técnica de revisão e avaliação de programas era baseada no fato de que cada estimativa de tempo, tá aqui, ó, na hora de fazer a estimativa de tempo, eu ia levar em consideração 3 valores para a estimativa. Então, como é que funcionava? Eu vou colocar aqui a formulinha da estimativa de 3 pontos, tá? Essa técnica de estimativa, inclusive, dentro do PMBOK, ela é ensinada juntamente com outras técnicas, tá? Quando você estuda estimativa análoga, estimativa bottom-up, estimativa paramétrica, aparece lá também estimativa de 3 pontos. Vamos falar da estimativa de 3 pontos, que é a técnica citada aqui nessa questão. Como é que funciona, gente, a estimativa de 3 pontos? Basicamente é o seguinte, vão ser levadas em consideração 3 estimativas, tá? Então você pergunta para uma pessoa que faz parte da equipe de projeto, enquanto vocês estão analisando lá, estimando as durações, né, das atividades do projeto, você pergunta para a pessoa responsável pela atividade: ô fulano, você que é o responsável por essa atividade, quanto tempo você acha que você deve levar nela? Aí a pessoa fala, por exemplo, olha, eu devo levar 8 dias, 8 horas, enfim, não vem muito ao caso porque a gente só precisa entender o cálculo, tá? Vamos supor que o parâmetro seja dias. Então ela fala, eu devo levar 8 dias nessa atividade. Vamos colocar um desenho aqui, pronto. Tá, essa estimativa, gente, 8, a gente chama de estimativa esperada, o valor esperado da estimativa. Valor esperado por quê? Porque a primeira resposta é aquela que tem maior chance de acontecer, é aquela primeira resposta que vem na cabeça a partir da estimativa dada pela equipe ou pela pessoa que tem mais experiência ou especialista, tá? Aí veja, você continua, como a gente está em busca de uma estimativa de 3 pontos, o que eu vou fazer? Você pergunta para a pessoa o seguinte ainda, insistindo, né? E no pior caso, quanto tempo você acha que você deve levar nessa atividade? Aí a pessoa vai pensar um pouquinho e vai falar, olha, no pior caso, essa atividade pode levar até 10 dias. Inclusive ela vai falar, né? Teve uma vez, né, que tudo deu errado, o fornecedor atrasou, eu não estava muito inspirado e tal, e a gente levou 10 dias nessa atividade, né? E aí você insiste, tá? Essa estimativa de 10 dias a gente chama de valor péssimo ou pessimista, né? Então a gente tem o valor esperado, o valor pessimista, e aqui você já sabe, né? Você vai insistir do mesmo jeito, vai perguntar, e no melhor caso, né? No melhor caso, em quanto tempo você acha que você termina essa atividade? Vamos supor que a pessoa reflita um pouquinho e diga, olha, 5 dias. No melhor caso, em 5 dias eu consigo terminar essa atividade. Então você tem aqui 3 estimativas, tá? Daí a ideia de 3 pontos. Mas veja, o que eu vou fazer com essas estimativas agora? Eu vou somar, né? Eu vou falar então que, por conta disso, o valor esperado para a estimativa de duração da minha atividade é 23 dias, eu vou somar 10 mais 8 mais 5, aí vou ficar com 23 dias de estimativa. Como é que algo que tem valor esperado de 8 dias vai para 23, né? Nada a ver, gente. Você vai fazer um cálculo. E o cálculo é muito simples, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, essa estimativa 5 dias é o valor ótimo, tá bom? Aí eu pergunto, que cálculo vai ser feito? Vou fazer uma média simples? Poderia ser, né? O que seria uma média simples? Você multiplicaria cada um desses valores aqui por 1,
na verdade, né? É média simples. Significa que você vai considerar cada um dos valores uma vez e dividir por 3. Quanto que dá esse valor aqui, ó? Você vai, obviamente, né? Somar a parte de cima, vai dar 23, dividindo por 3, vai dar uma dízima, tá? 7,66666, a gente arredonda aqui para 7,67. Perceba agora que o seu valor de estimativa é 7,67. Não é mais 8, nem 5 e nem 10, né? Você ficou com um valor que é baseado nas 3 estimativas que você obteve a partir do valor esperado, do valor péssimo e do valor ótimo, tá? Essa estimativa aqui, ó, é uma estimativa, essa aqui é baseada na média simples, tá? A gente chama de estimativa de 3 pontos baseada na distribuição triangular. Basta saber isso, não precisa saber exatamente. Distribuição triangular, esse aqui é um tipo de função de distribuição de probabilidade. Função de distribuição de probabilidade. Tem até uma sigla sugestiva, né? Você estuda isso em estatística, processos estocásticos, né? Mas para a gente não vem o caso, só se lembre que a estimativa triangular é a técnica de 3 pontos. 3 pontos por quê? Porque eu utilizo 1, 2, 3 valores para a estimativa e divido por 3. Quando eu divido por 3, eu estou falando da distribuição triangular, tá? Existe uma outra forma de você fazer o cálculo? Sim. Existe uma forma de você usar a estimativa de 3 pontos com base numa distribuição chamada de função de distribuição beta. O que muda na função de distribuição beta? Só isso aqui que eu apaguei, ó. Eu vou, em vez de eu somar o valor esperado, né, uma vez só, eu vou somá-lo 4 vezes, ou seja, o fator de ponderação desse valor mais provável, ele é maior, vai ser 4. E aí, como eu estou em busca de uma média ponderada, eu vou somar 1 mais 4 mais 1, que dá 6, eu divido por 6, tá? Esse novo cálculo aqui, obviamente, tem que ser um valor que se aproxima mais da estimativa igual a 8. Por quê? Porque agora eu coloquei um peso maior para o 8, tá? Quanto que dá isso aqui? Vamos fazer o cálculo. Deixa eu apagar aqui, ó, para eu reescrever os valores agora, porque eles vão mudar. Então, eu vou ter aqui em cima, no numerador, 47, e eu vou dividir agora por 6, tá? Se a gente fizer o cálculo, eu estou com a calculadora aqui, tá? Não estou fazendo de cabeça. Vai dar uma dízima, 7,833333. Então, veja que é um valor de estimativa bem mais próximo agora do valor 8. Por quê? Porque eu coloquei um peso maior para essa estimativa, que é a primeira dada pelo meu especialista, tá? Por que até a versão 4, gente, o PMBOK só a fórmula da técnica de 3 pontos era essa fórmula aqui da função beta. Então eu utilizava 1, 4 e 1, né, para os pesos. Por que mudou agora? Porque, na verdade, o que acontece? Quando você vai fazer a estimativa de 3 pontos, quando você vai utilizar a técnica de 3 pontos, só faz sentido você atribuir peso 4 a esse valor esperado se realmente você tiver uma quantidade de dados que justifique. Ou seja, olha, eu executei 10 vezes atividades semelhantes, tá? A essa, e dessas 10 vezes, eu, por exemplo, em 7 vezes, eu terminei em 8 dias. Então, realmente, esse valor esperado, ele de fato é o que mais acontece. Por isso que eu uso um peso maior para o valor esperado, tá? Mas imagine que você fosse basear a sua estimativa de 3 pontos e aí a pessoa te falasse, olha, na verdade, eu executei essa atividade 10 vezes, tá? 4 vezes eu terminei em 8 dias, 3 vezes eu terminei em 10 dias, e outras 3 vezes eu terminei em 6 dias. Ou seja, não há por que você atribuir um peso maior a esse 8 aqui, porque ele nem é tão maior, né? Ele nem é tão maior do que os outros valores obtidos. Então, eu jogo na função triangular esses 3 valores, mas com o mesmo peso, tá? Então, você tem que saber o que é a estimativa triangular,
qual é o cálculo, tá? O que que é a função triangular, o que que é a função beta. A triangular eu atribuo o mesmo peso, e na função beta, que é a mais tradicional, eu coloco um peso maior nessa estimativa esperada. E agora, gente, responder aqui, a gente já sabe o que é PERT e o que é a estimativa de 3 pontos, né? Letra A. A estimativa pessimista para as atividades, as folgas totais e as folgas dependentes. Nada a ver, tá? Folga total, folga dependente, isso aparece só quando a gente está fazendo lá a análise de rede, né, para identificar o caminho crítico do projeto. Caminho crítico é o caminho que não tem folga, etc. É um assunto que a gente estuda sem gerenciamento de tempo, mas não tem nada a ver com essa estimativa, na verdade, com a rede PERT, né? Porque eu estou explicando aqui a estimativa de 3 pontos, né? Mas no enunciado ele nem falou de 3 pontos. Ele só falou da rede PERT. Então você tinha que saber que a rede PERT é associada à técnica de 3 pontos, e aí a partir daí já fica muito fácil resolver, tá? Então o item A está errado. Item B, estimativa otimista, estimativa pessimista, estimativa mais provável. É isso aqui, letra B, item correto, tá? Vamos ver os outros, olha, a estimativa mais provável para a atividade e o caminho crítico, não, tá? O caminho crítico é importante aqui no gerenciamento de tempo, mas não tem nada a ver com a técnica de 3 pontos, tá? Para eu encontrar o caminho crítico, eu preciso atribuir uma estimativa de duração para cada uma das atividades, tá? Gente, lembrando que, voltando aqui para a fórmula, tá? Quando eu faço o cálculo, eu obtenho a estimativa. Então, o que eu levo lá para o meu diagrama de rede, ou na verdade eu prefiro chamar de diagrama de precedência, porque é o nome original, né, desse diagrama, mas hoje o PMBOK chama de diagrama de rede. Eu levo para cada uma das atividades essa estimativa aqui, tá? Só para ficar claro, a partir do momento que eu lanço isso aqui na fórmula, isso não me interessa mais. É claro que eu não vou usar esse valor, eu vou arredondar de alguma forma, utilizando alguma regra, né, para arredondamento que eu coloquei no meu plano de gerenciamento de cronograma. Por exemplo, eu posso levar para o meu diagrama de rede 7,8 dias como a estimativa final que eu vou utilizar nos meus cálculos, tá? 7,8 dias. Tudo bem? Letra D. As folgas totais, estimativa mais provável. Folga total não, né? Folga total a gente vai encontrar no caminho, quando eu estiver fazendo análise de rede para identificar o caminho crítico. A estimativa mais provável e o tempo de espera, também não, né? Atividades predecessoras, caminho crítico, isso aqui está tudo errado, né? E a estimativa pessimista, tudo bem. Então, item B, o que dificultava essa questão é saber o que é, qual a relação, né, que a rede PERT tem com as técnicas de estimativa, e lembrar que ele se relaciona com a estimativa de 3 pontos, tudo bem? Vamos para mais uma questão. Olha, uma das atribuições do GPMBOK é listar as áreas de conhecimento dos projetos e detalhar o funcionamento e benefícios de cada um. Tudo bem, tá certo, né? Vamos lá ainda, sobre os benefícios da área de gerenciamento de recursos humanos, assinale a alternativa correta, né? Então ele está falando da área de gerenciamento de recursos humanos, que não existe mais. Recursos humanos era uma área que existia somente até a versão 5 do guia. Agora na versão 6 você já sabe, a área se chama simplesmente gerenciamento de recursos. E aí dentro dessa área de gerenciamento de recursos é tratado o RH, tudo que diz respeito aos recursos humanos e outros tipos de recursos do projeto, tá? Materiais, insumos de qualquer tipo, enfim, todos os recursos que você precisa para o projeto, tá? Menos os recursos financeiros. Por que não menos os recursos financeiros, né? Porque eu tenho uma área de gerenciamento de custos que trata dessa questão, tá? E se eu colocasse recursos financeiros aqui, recursos financeiros é algo muito amplo, né? E na verdade é o que eu uso para contratar esses recursos. RH, materiais, insumos e etc. são custeados pelo dinheiro, tá? Então aqui eu defino que tipo de recursos eu preciso e etc. E lá em gerenciamento de custos é que eu vou verificar quanto que isso significa em dinheiro, né? Em cash, e é uma área específica para tratar só de recursos financeiros. Tudo bem? Vamos para os itens então. Letra A.
o benefício da RH é revisar estrategicamente as relações com fornecedores. Gente, relações com fornecedores é a área de gerenciamento de aquisições, tá? Tá errado. Gerenciamento de aquisições é o capítulo 12, tá? É o penúltimo capítulo do PMBOK. Letra B. Analisar o interesse das partes interessadas. Interesse das partes interessadas é algo que eu estudo no último capítulo do Guia PMBOK, que é o capítulo 13. Então também está errado. Sequenciar as atividades. O processo de sequenciamento de atividades é da área de gerenciamento de cronograma, tá? Quando eu estou logo no início do meu planejamento, do meu gerenciamento de cronograma, eu vou fazer a definição de atividades e logo depois sequenciar as atividades, tá? Até aproveitando que a gente acabou de terminar uma questão que falou isso, quando eu termino o meu processo de sequenciamento de atividades, é que o diagrama de rede fica pronto, tá? Eu não sei se você vai ler o guia PMBOK, mas o que é um diagrama de rede? Ó, é um diagrama que tem esse formatozinho aqui, ó. Então eu tenho lá uma sequência de atividades e eu, através de setas, eu represento qual é a relação de precedência entre as atividades do meu projeto, tá? E entre elas, né? Eu represento através de seta a relação de precedência entre todas as atividades, tá? Então, essa setinha aqui está indicando o quê? Vamos dar nome aos bois. Imagine que essa atividade seja a atividade B, tá? E aí eu tenho aqui uma atividade A, vamos colocar assim em ordem melhor, tá? Atividade B e essa aqui é a atividade C. O que esse diagrama representa para mim? Ele representa que a atividade C só pode começar depois que as atividades A e B terminarem, ou seja, eu estou indicando aqui uma relação de precedência entre essas atividades. E assim para todo o meu projeto, tá? Então, o diagrama de rede ele é construído assim. Eu analiso cada uma das atividades, eu defino qual é a atividade predecessora e qual é a atividade sucessora. Aqui no caso, a atividade D é sucessora de C e a atividade C ela tem duas predecessoras, tá? A e B. E da mesma forma, a atividade C é sucessora de A e B. Então, várias análises. E é em cima desse diagrama que a gente vai encontrar depois o caminho crítico do projeto. O caminho crítico ele fica pronto aqui. Eu consigo, gente, identificar o caminho crítico aqui? Ainda não. Por quê? Para identificar o caminho crítico, eu preciso de informação que eu não tenho ainda, que é a duração dessas atividades, tá? Por enquanto eu só coloquei em sequência, tá? Só coloquei em sequência. Lá no PMBOK, qual é o próximo processo depois de sequenciar as atividades mesmo? Estimar duração das atividades, que é justamente o processo que a gente se referiu na questão anterior, tá? Eu vou, através de alguma técnica de estimativa, definir as durações de cada uma das atividades aqui no meu diagrama de rede ou diagrama de precedência, tá? Isso aqui vem, esses valores que eu estou colocando aqui, das estimativas, tá? Eu posso ou trazer valores como esse, ou de repente se eu estiver utilizando uma técnica como a técnica de 3 pontos, eu posso trazer o resultado da minha estimativa de 3 pontos como valor aqui para a minha análise, tudo bem? Então só uma pincelada aqui com relação à análise de rede, né, para a identificação do caminho crítico. Embora essa questão não trate disso, né, ela fala de RH, eu só aproveitei aqui o ensejo. Letra D. Aplicar medidas visando a satisfação do cliente. Olha só, satisfação do cliente. Vou deixar isso aqui em aberto, vamos ler o item E, tá? Letra E, identificar as habilidades necessárias para as atividades, tá? Identificar as habilidades necessárias justamente para eu saber que tipo de recurso eu preciso, no caso recurso humano, para cada uma das atividades. Muito fácil, é o item E. Por que eu separei o item D? Porque tem uma coisa importante aqui também que bastante gente confunde, tá? Antigamente, na versão 5, quando a área se chamava Gerenciamento de Recursos Humanos, muita gente resumia essa área dizendo, no meio das explicações ou no meio de um texto,
você via algumas coisas meio tortas, tá? Meio tortas em que sentido? Frases do tipo, a gerenciamento de recursos humanos é a área que lida com as pessoas do projeto. Nada a ver. A área de gerenciamento de recursos humanos tinha como foco a equipe do projeto. Então, recursos humanos, no caso, recursos que eu vou utilizar nas atividades do projeto. As pessoas do projeto, isso é um conjunto muito mais amplo, tá? Patrocinador é pessoa do projeto, cliente é pessoa do projeto, o próprio usuário é pessoa do projeto, fornecedor é pessoa do projeto. Aonde que eu lido com essas pessoas, gente? Na área de gerenciamento de partes interessadas, tá? Então, aplicar medidas visando a satisfação do cliente, você pode pensar em partes interessadas ou, como é um item bem genérico, né? Aplicar medidas, depende muito de que medida você está falando, tá? Mas inicialmente, de cara, você associa isso aqui a gerenciamento de partes interessadas, mas a qualquer outra área, mas não gerenciamento de RH, tá? Gerenciamento de RH tem como foco a equipe do projeto. Como é que a gente define equipe do projeto para terminar, gente? Equipe do projeto são pessoas que vão colocar a mão nessa massa aqui, ó. Isso aqui não é uma atividade? É uma atividade do projeto, tá? Quem vai colocar a mão na massa para executar essa atividade? Fulano. Então, fulano faz parte da equipe. É claro que existe um outro parâmetro que você tem que considerar, tá? Vai colocar a mão na massa e está subordinado ao gerente de projeto. Então, a relação de subordinação entre a pessoa e o gerente de projetos e essa pessoa executa alguma atividade faz parte da equipe, tá? Porque eu posso ter, por exemplo, um terceiro. Imagine que parte do seu projeto foi terceirizado, né? Aí sim você vai ter alguém que vai estar executando alguma atividade no projeto, mas não vai fazer parte da equipe, porque foi algo terceirizado. E aí nessa situação é o gerenciamento de aquisições, que vai ser a interface para que o gerente possa fazer a gestão adequada das atividades que um parceiro ou fornecedor estará executando, tá bom? Vamos encerrar por aqui e a gente volta daqui a pouco.